início ao segundo vídeo, dessa vez sem piadinha, né? Pode até sair alguma piada no vídeo, mas não está nada planejado, pelo menos. Não tem nenhum slide aí não. Agora a gente vai falar um pouco do pensamento do Nietzsche, né? Então, assim, antes de tudo, acho que vale a pena a gente retomar um pouco a ideia de que a arte... então, qual que é não a tensão? Eu acho que existe muito menos tensão entre arte e filosofia que, por exemplo, existia lá entre ciência, religião, como eu já falei. Ela é o campo da produção humana que trabalha com a expressão de sentimentos. É difícil dizer que a arte ela tem um objetivo, mas a arte ela trabalha muito com os nossos sentimentos, porque a arte ela depende muito da expressão também do artista que está produzindo. De repente eu posso ter uma arte mais descompromissada, uma arte mais voltada, sei lá, para fazer uma crítica política, enfim, né? Mas de uma forma ou de outra, toda manifestação artística ela acaba direto ou indiretamente trabalhando com sentimentos, né? Se eu tô lá vendo uma escultura, uma pintura, uma peça de teatro, ouvindo uma música, isso mexe com os meus sentimentos, mexe com as minhas emoções, seja de uma forma positiva ou de uma forma negativa, né? Me causa asco, me causa revolta, me causa, né, tristeza, me causa alegria, me causa agrado, como eu falei bastante no vídeo anterior. A verdade é, a arte de uma maneira geral, ela mexe com as minhas emoções, ela mexe com os meus sentimentos. Isso é próprio da arte. E a filosofia ela trabalha mais com a razão, como a gente já falou. E existe uma grande tensão entre razão e emoção, mas não existe tanto uma tensão entre filosofia e arte, porque a filosofia, quando ela busca se voltar para a arte, é meio que discutir até que ponto que é belo, enfim, como a gente já colocou lá no vídeo anterior, né? Não há propriamente uma discussão no sentido de meio que uma querer negar a outra, ou querer se impor sobre a outra, como muitas vezes existiu ali, como eu coloquei na filosofia e arte, filosofia e ciência, filosofia e religião. Acho que filosofia e arte elas acabam se entendendo como áreas diferentes, mas muitas vezes que se encontram também. Eu posso muito bem expressar uma forma de enxergar o mundo, uma filosofia por uma obra artística, assim como eu posso usar da linguagem artística para fazer filosofia. Teve muito filósofo, principalmente no início da filosofia, que escrevia por meio de poemas. Então, a gente vê como as duas, elas, apesar das suas diferenças, elas convivem muito mais tranquilamente. Bom, para falar de arte, a gente tem que falar um pouquinho do Nietzsche, né? Nietzsche é um filósofo ali do século XIX, esse senhor aí que está aparecendo para vocês, o senhor bigodudo que está aparecendo para vocês na imagem, é um filósofo do século XIX, ele morre em 1900, eu não sei a data de nascimento dele. Vocês sabem, eu nunca me preocupo muito com isso. Mesmo aqui nos vídeos, eu não vou me preocupar muito não. Eu sei que ele morre em 1900, né? E ele se propõe a fazer o que ele chama de filosofia do martelo. O que é essa filosofia do martelo? É a ideia da transvaloração de todos os valores. O que é isso, né? É meio que você pegar o mundo e virar de ponta cabeça, né? Estou aqui meio que simplificando, mas basicamente é isso. O Nietzsche ele vai ter toda uma crítica ao como o Ocidente se construiu no decorrer da sua história. De certa forma, a gente pode dizer que a civilização ocidental ela se construiu a partir da civilização grega, que vai ter seu auge ali exatamente na época do nascimento da filosofia, século VI, século VII a.C., seu auge mesmo, século V a.C., a época de Sócrates, do Platão e tal. A filosofia grega ela é a primeira a colocar a ideia da ética como algo próprio do ser humano. Ser ético é ser bom, é ser justo, é buscar fazer o que é o melhor para todo mundo, enfim. E junto com a ética grega, e a ética da filosofia grega, a gente vai ter, 500 anos depois, o cristianismo, que vai de alguma forma intensificar tudo isso, com toda a pregação do Cristo, toda a pregação de Jesus. O Ocidente vai ser muito moldado por essas duas visões, por essas duas questões. De um lado, a religião,
cristã, do outro lado a filosofia grega. E o cristianismo é meio que uma... Se a gente estuda a história do cristianismo, a gente percebe que o cristianismo ele é meio que uma fusão, ele é uma síntese, né? Ele junta elementos tanto da filosofia grega quanto da religião judaica. Afinal, Jesus foi judeu, seus discípulos todos foram judeus, então ele está dentro do contexto judeu, mas como o cristianismo não fica preso ao povo judeu, na verdade até meio que se volta contra, porque é uma outra religião que surge do judaísmo, ele vai pegar muitos elementos da filosofia grega. E aí, essas formas da gente ver o que é certo e o que é errado, da gente ver o que é aceitável e o que não é e tudo mais, é muito influenciado tanto pelo cristianismo quanto pela filosofia grega e tal, né? O Nietzsche, o que ele vai dizer então? Que existe no ser humano, existe na essência humana, duas tendências. O dionisíaco e o apolíneo. E por nós sermos muito marcados pela racionalidade, né, a civilização ocidental ser muito marcada pela racionalidade, pela questão da ética, do buscar fazer o que é certo, aquela ideia do kalos, que de alguma forma eu estava colocando no vídeo anterior, como a nossa sociedade ela é muito marcada por isso, né, principalmente no período em que o Nietzsche está vivo, ela é marcada pelo apolíneo. Apolo é o deus grego da beleza, deus grego do sol, deus grego da harmonia. Então está aparecendo aí uma imagem que eu peguei do Apolo. Não quis pegar as estátuas do Apolo, não, porque tinha lá, a maioria delas que eu vi no Google, era ele pelado. Então, não precisamos apelar. Lembrando que é tudo estátua, gente, não é a imagem do deus em si. O Apolo é o deus da beleza, é o deus da harmonia. Então, a civilização ocidental ela valorizou muito no decorrer da história o apolíneo, o racional, o que é visto como correto, o que é o kalos. Só que existe uma outra força no ser humano que é o dionisíaco, que está relacionado ao deus Dionísio. O deus Dionísio é o deus do vinho na cultura grega. Aqui eu não peguei uma imagem, na verdade aqui a gente vê que é uma imagem bastante bagunçada, mas a gente percebe que ali tem um certo quê de orgia aí, né? E afinal você tem bastante gente, tem gente nua, tem gente na cama, tal, enfim. O Dionísio é o deus do vinho, então ele representa a híbris, ele representa o que há de desarmônico na nossa sociedade. Né? É o lado do caos, da desmesura, do conflito. Enquanto o Apolo representa a harmonia, o equilíbrio, a racionalidade, uma arte voltada para a métrica, né, ou o lado humano voltado para a métrica, o dionisíaco representa esse lado mais caótico, mais animal mesmo do ser humano. Aqui a gente pode fazer até uma referência, eu sei que a matéria aqui alunos de primeiro ano ainda não viram, mas tem vídeo aqui no canal, posso até colocar também a descrição, como eu falei no vídeo anterior, tem os vídeos do Freud. Né? O Freud tem um pensamento bastante parecido nesse sentido. O que o Nietzsche vai dizer? O ser humano tem esses dois lados, né? O dionisíaco, que é o nosso lado mais animal, e o apolíneo, que é o nosso lado mais racional, mais civilizado. A humanidade valorizou o lado racional no decorrer da história, mas não valorizou o lado irracional, nosso lado animal. E isso para o Nietzsche é algo ruim, porque afinal é matar um lado do ser humano. Né? Essa coisa do desejo da conquista, né? A conquista não estou falando de conquista amorosa, estou falando de conquista no sentido de impor a sua vontade, né? O que ele chama de moral dos fortes, ela foi meio que cortada na nossa sociedade. O forte não tem o desejo, não tem a possibilidade, ele não tem a liberdade para impor a sua força, de acordo com o pensamento nietzschiano.
E isso vai ser algo ruim para ele, porque a nossa sociedade ela acaba dando força para quem não é forte em si. As ideias do Nietzsche, embora ele não seja nazista, ele não tem nada a ver com nazismo, até porque ele está bem antes, mas são ideias que vão ser deturpadas, obviamente, mas vão ser base, sim, depois do desenvolvimento do nazismo. Mas eu não vou entrar muito nessa senda agora, porque isso dá pano para manga para a gente discutir. Mas só para a gente perceber como Nietzsche ele defende um tipo de visão que vai contra tudo que a humanidade valorizou no decorrer dos séculos, né, se a gente pensa na história ocidental, dos quase 2.500 anos que antecedem a vida do Nietzsche. Então a filosofia do martelo é isso, é destruir todos os valores que a humanidade valorizou desde lá do século V, VI a.C. e construir novos valores. Né? Não vou entrar aqui no mérito, em algum momento eu quero, não sei se eu citei isso no vídeo anterior, em algum momento eu quero fazer um vídeo mais aprofundado do Nietzsche. É que, na verdade, tirando essa referência, a gente não tem mais Nietzsche no currículo do Estado de São Paulo, e eu quero falar do Nietzsche. Embora eu não seja lá dos que mais concorde com ele, eu acho que ele é um filósofo importante e não tem como a gente falar de história da filosofia sem falar do Nietzsche, até porque depois muitos outros filósofos vão ser influenciados por ele. Bom, tudo isso tem a ver com arte. De acordo com Nietzsche, a gente teria dois tipos de expressões artísticas. As apolíneas, que são aquelas marcadas pelo equilíbrio, né, buscando evocar o sentimento de beleza, que a gente discutiu tanto no vídeo anterior, e o sentimento e aquelas que são marcadas pelo dionisíaco, que tem esse lado mais caótico, essa coisa mais desequilibrada, essa coisa que vem com tudo. É o pancadão. Né? Se a gente for parar para pensar, é o pancadão que está ali presente na filosofia, na manifestação artística dionisíaca, de acordo com o pensamento nietzschiano. Eu acho que vale a pena, acabei esquecendo de falar, mas eu acho que vale a pena citar isso. Falei que Dionísio é o deus do vinho e tal, e é um deus que está muito associado, na imagem que eu mostrei para vocês, isso aqui de alguma forma acabava aparecendo, está muito associado à ideia da orgia. Né? Só para a gente entender, os deuses gregos, todos eles têm seus correspondentes na civilização romana. Né? São os mesmos deuses com outros nomes. Os romanos praticamente eles chupinharam a mitologia grega e criaram a sua mitologia em cima da mitologia grega. O deus Dionísio, em Roma, é chamado de Baco. As festas que eram voltadas para o deus Baco eram chamados bacanais. Esse termo, e o bacanal romano é o bacanal que ainda existe hoje. Não sei se todo mundo conhece, né? Várias vezes praticamente todo ano eu cito isso em sala de aula e eu percebo que a maioria não conhece. O termo bacanal é um nome chique para, eu não vou falar essa palavra, mas enfim, para putaria, né? Por causa do YouTube. Se fosse em sala de aula eu estaria falando. Né? Mas é orgia, o fluxo. É o nome romano para fluxo. Então, de acordo com a filosofia, com a visão do Nietzsche, né, a arte ela pode ter esses dois lados, o lado dionisíaco e o lado apolíneo. Na verdade, deveria haver um equilíbrio das duas coisas na vida humana, de acordo com o pensamento nietzschiano. Tá. Bom, com isso eu encerro esse vídeo. Eu vou conversar com vocês ainda, né, voltado aqui especificamente para os meus alunos, né, se é que eu tenho pessoas que não são meus alunos que estão assistindo esses vídeos. Mas eu vou conversar com vocês ainda essa semana, vou lançar aí um alerta geral no fim da semana, para as orientações para a semana que vem. Afinal, semana que vem é a data de entrega do trabalho, eu já vou adiantando, eu não vou lançar vídeo para vocês poderem se dedicar. Eu sei que muita gente não, teve alguns que já me entregaram o trabalho, eu não vou lançar vídeo na semana que vem, exatamente para que vocês possam pegar a semana e se dedicar ao trabalho, de repente rever os vídeos anteriores para poder acertar alguma coisa, enfim. Aí eu vou
ou deixar vocês mais à vontade em relação ao trabalho. Então, com isso, eu encerro esse segundo vídeo e basicamente também vou encerrando aí a matéria do segundo bimestre. E aí nas próximas semanas a gente vai fazer algumas lives, mais para tirar dúvidas, preparar vocês para a semana de estudos intensivos, enfim. Aí a gente vai conversando no decorrer das próximas semanas, ok? Então, com isso eu me despeço.